Bom dia, meus caros e amados irmãos. Boa quarta-feira para todos vocês. Bom, eu estava aqui antes de eu entrar aqui para a mensagem principal. Eu primeiro fico estudando, né, aquilo que eu vou passar. Mesmo que eu estou falando em coisa das carnes e tudo mais, mas tem que estar biblicamente instruindo o que devemos fazer ou não. E então, deu um papoco que chega e esclareou aqui. Aí a Kemily Maciel, que é a nossa ajudadora de hoje, estava ali na televisão louvando e escureceu tudo. Aí não vimos, aí isso que apagou a TV, apagou tudo, enfim, eu não sei nem se foi um papoco, se foi um bombardeio. Eu não sei dizer, mas a verdade é que a palavra de Deus ela vai. E a nossa ajudadora hoje é a Kemily Maciel, que está aqui mais ou menos na minha cacunda aqui na reta. Bom, no Nordeste a gente chama cacunda e costa e tudo mais, enfim, é isso aí, as costas, tá bom? A cacunda, a gente chama de cacunda aqui, ó, nessa reta. E aqui nessa outra reta aqui está a irmã dela. São duas irmãs lá de Fortaleza, Ceará, seguido da Kiara Vitória, mas também lá em Fortaleza tem a missionária Camila Souza, que prega e evangeliza na rua também. Ela é advogada também. E também tem a Andressa Camelo, que é a mulher como muitos que já estão uns 10 anos com ela nas redes sociais, mas essa é ateísta. E eu já estou tentando converter, cheia de Jesus e ela, mas ainda não consegui. Eu já mostrei coisas de Deus verdadeiramente, inclusive a família, o filho, aquelas coisas mais lindas. E ela sabe que existe um poder por trás disso, mas que ela ainda não aceita, mais ou menos assim. É um ateísta mais com um coração penetrável do que aqueles ateístas com um coração podre. Bom, e desse papoco estrondoso aí que desligou tudo. E eu estou dentro de casa e eu não vou para a rua olhar nada e nem quero ver nada. E eu só quero ver a palavra de Deus. E Paulo vai nos dizer lá no livro de Timóteo, aí deram esse papoco, né? Aí poderia ser guerra também, bombardeio de guerra e todo mundo, oi, oi, oi. Aí você continuava aqui, ó. E você sabe que tudo vai acontecer, né? Então você continuava aqui, ó. Eu não sei, que às vezes eles soltam a bomba de estrandar e derrubar tudo. Eu não sei se foi bomba ou se foi um anjo do Senhor desceu do céu e bombardeou o diabo que queria aqui atrapalhar a pregação. Enfim, eu sei que clareou até dentro de casa tudo aqui. Louvado seja Deus. E parou a Kemily Maciel que estava tocando na televisão, escureceu tudo lá, enfim. Mas ainda bem que aqui prega sem internet, sem energia, sem nada, pelo menos quando está com a cargazinha. Então vou ver se eu prego alguma coisa aqui. E pode estar soltando bomba atômica, guerra, o que for para lá, dando tiro, o que for. Mas a nossa parte é essa aqui que nem Paulo vai nos dizer. Bom, eu não sei de qual direitinho, mas vamos procurar rapidinho aqui, tá bom, meus amados irmãos? Aqui, 2 Timóteo capítulo 4, no verso 2, se não vai me falhar, né? Que pregues a palavra, instem a tempo e fora de tempo, resguarda, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Bom, insta é o que? É para dizer assim, que você vai pegar a palavra no tempo das bombas atômicas e fora a bomba atômica, nos tempos dos tiroteios e fora dos tiroteios. Desse papoco que deram papoco triste aí, que eu não sei o que é isso, e fora desse papoco, enfim, você não deve parar por nada e deixa tudo papocar para lá. A família de Ló ali, que vai ser outro estudo detalhado também. Quando Deus tirou eles de lá, e Deus tinha pressa de tirar eles rápido, e foi tão tal que o anjo os pegou nas mãos dele e até, digamos que estava aqui, aí sumiu, aí já apareceu mais adiante um pouco de Sodoma e Gomorra, mais ou menos assim. Eles não saíram andando, não, pela a forma que a Bíblia nos relata, que nem Filipe curou e salvou e converteu e batizou o eunuco. E depois o Espírito Santo pegou ele, sumiu, foi para uma cidade bem longe, ele já apareceu lá. Então é isso aí, pronto, é isso aí, tá bom? Digamos que desapareceu e apareceu em outra cidade bem longe, tá bom? Porque o plano de Deus era enviar logo a mensagem. E o anjo do céu pegou ali e já tinha insistido dizendo,
vamos rápido, queria mais rápido possível, porque não suporta, tá bom, meu irmão? Onde Deus está, não tem como Sodoma e Gomorra ficar ali, não tem, senão a guerra, as explosões e tudo ali, porque o poder de Deus não suporta tanta imundície, abominação. Pra gente o pecado é bom, né? Para os gays, para todos, né? Não, mas para Deus é abominação, fede, dá vontade dele vomitar e tudo mais. E se Deus vomitar, como ele é Espírito poderoso, então é mesmo que soltar uma bomba atômica, é mais ou menos assim, né? Aleluia, glória a Deus. Então o anjo do Senhor pegou e sumiu ali e apareceu mais na frente, um pouco mais adiantado. Digamos que eu estou em Maceió, pronto. Aí aqui era onde os anjos estavam, né? Aí pegou ali rápido, sumiu, apareceu já fora de Maceió praticamente, já em outro bairro mais distante, ou então um município encostado ali, para adiantar logo, para sumir logo dali, andando de a pé, claro, né? E aí ele disse para todos eles, não olhe para trás, não ria e nem faça nada e deixe ele se arrombar para lá sozinho. Bom, ele não disse isso não, tá bom que eles são educados, é eu que estou dizendo assim, mas ele não disse não, né? Mas é só uma dizer, não olhe, não ria, não deseje mal dele, e não diga, tome, agora vocês pagaram pelo que fizeram. Não, deixe ele se arrombar para lá sozinho e siga apenas em frente. E a esposa de Ló olhou e ela ficou uma estátua de sal, porque tudo indica que ela olhou e talvez as coisas que ela tinha lá, os gados, tudo, ela desejou não tendo mais. Pronto, para pouco é isso aí, pronto, é eles que fazem, tudo é eles que fazem, aí manipulado tudo. Então é isso, tá bom, é isso aí. Essas motonas que já passou aí perto de vocês, principalmente de madrugada, né? Aí de repente vem aquela motona, que você sabe que só tá ela ali como se fosse a dona do mundo, né? Aquele barulho bem grande, então. É o diabo, é ele que faz, é isso aí, tá bom? Só que tu não tem visão espiritual, aí tu não consegue ver. Mas ela quando passa por aqui fazendo esses barulhos estranhos, pra mim é como se fosse o diabo, tá bom? Aquele motoqueiro fantasma lá, aqueles filmes pegando fogo, pronto, pra mim é isso aí, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Pronto. Então esses papos que eles podem dar, eles podem manipular, desligar tudo, papocar tudo, porque como eu disse, meu pai já esteve aqui, já foi para casa dele hoje me visitar. E amanhã ele não vem e nem depois, talvez ele vai para o pagamento dele e tudo mais, então por isso que ele veio aqui, me viu e talvez só venha daqui a 2, 3 dias, então é mais ou menos assim. Mas eu estou dizendo a ele que os governantes como um todo está na mão do diabo. E o que a gente vai falar hoje é sobre essas mortes que deveriam ser evitadas e que são causadas por aí, passando diante dos nossos olhos, que deveria não acontecer. Por exemplo, essa mulher que ficou na Indonésia uns 7 dias lá, pedindo por clemência e socorro e ninguém foi ver. Claro que a graça de Deus acompanhou ela ali, tá bom, meu irmão? Por exemplo, aquele foi um dos momentos mais felizes na vida dela, que por mais que ela estivesse sofrendo, mas foi um momento que não é possível. Pronto, aí vamos ver os ateístas. Se o ateísta está numa situação daquela, ele não vai chamar pelo diabo, ele vai dizer, não, agora que vai sair daqui sou eu. Claro que não, tá bom? A tendência é chegar um momento dele dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa por ser tão blasfemador na terra, até morrer e suspirar ali, né? Que nem a mulher, né? Então a mulher ali ficou agonizando, morrendo aos poucos, escrevia para lá, mexia na pedra para cá e morrendo, né? Mas só que ela não estava ali só pensando nas pedras nem no vulcão, ela estava entrando em profunda reflexão diante de Deus, tá bom? Então provavelmente aquela alma foi uma das que teve mais oportunidade de ser salva, mesmo na destruição, do que nós que ainda estamos aqui, tá bom? É isso aí, tá bom? Porque de repente nós podemos ir para o mundo e se bagunçar a vida e morrer lá no mundão das prostituições, tá bom? E ela morreu sofrendo ali. Aleluia, glória a Deus. Pode mexer aí, mexe aí no meu coração aí. Já papocaram tudo, então mexe no meu coração aí, pronto. Para todo mundo ver, para o mundo inteiro ver, pronto. Mexe aí no meu coração aí, mexe aí, né? Eu sinto, tá bom, meu irmão? O coração da gente não é só para bombardear sangue não, tá bom? Os médicos dizem isso aí porque eles são carnal, tá bom? O nosso coração é onde jorra o amor, as moradas da vida, o poder de Deus,
o reino do céu e também o mover do diabo, tá bom? E ele é teimoso, ele não é que nem Deus, tá bom? A gente quer que Deus esteja na nossa vida, mas o diabo é teimoso, ele ainda tenta entrar e fica mexendo, causando doido e tudo mais, que não estou sentindo aqui. Mexa aí no meu coração, mexa aí, ó. Futuca aí no meu coração, então. E porque eu estou sentindo que ele está futucando no meu coração? Então o coração não é só para bombear sangue, né? E não é, tá bom, meu irmão? O nosso coração, a nossa mente não é para só... Da mesma forma que a gente só pensa em sexo, em bagunça na terra, então também eles é para isso, é para pensar em Deus, louvar e estar com essas meninas maravilhosas, então é para isso, tá bom? É isso aí, tá bom? Aí o diabo não vai querer deixar de nenhuma hipótese, tá bom? Então ele vai querer de todas as formas montar todas as barracarias satânicas e negura das trevas para querer te penetrar, para ir ver o que é que tu tá fazendo dentro do teu coração, porque a vontade do diabo é o que? Que esteja aqui dentro, aqui, ó. Jesus disse aqui, tá bom? De dentro do coração sai todas as impurezas. Eu não sei se é em Mateus 5, eu vou até olhar rapidinho aqui, tá bom? Mas foi no livro de Mateus que Jesus falou, né? Que do dentro do coração sai um monte de coisas boas, tá, claro, né? Mas também sai todas as presepadas, crime, a feitiçaria, que o feiticeiro consegue, tá bom? Lá com o diabo, mexer até dentro do teu coração. Claro que não de morte, tá bom? Porque eles têm um limite deles permitido dentro de Deus para futucar o teu coração, tá bom? Infelizmente, né? Porque Deus permite isso, a gente não sabe. Aí a gente só vai saber quando Deus der um fim em tudo isso, tá bom? Ou então eles fazem isso para a própria condenação dele também. Tem isso também, tá bom? Porque como é que eu vou entrar na tua vida, no teu coração, na tua mente, por futucar lá dentro? Então, é para a própria condenação, tá bom? Que você não é Deus, né? Eu não sou Deus, eu não tô... A única coisa que eu posso é achar tu, mulher, bonita, né? Uma mulher maravilhosa e até no mais complexo dizer que tu é toda daquele jeito, né? E é isso aí, né? Mas como é que eu vou entrar dentro da tua mente, dentro do teu coração e futucar lá dentro? Aleluia a Deus, aleluia, graças a Deus, né? Bom, não sei se é Mateus 5, tá bom? Mas aí Jesus está falando que do coração... Bom, não é, mas você vai ver aí na sua Bíblia, que o livro de Mateus é tão grande, assim, o capítulo 5, que ele vai até o 48 versos, mas não é. Mas você vai ver aí na sua, Jesus dizendo, falando de adultério e tudo mais, e aquelas coisas que saem do coração, seja a essência do amor, seja as coisas boas que a gente pratica, que é tudo lá, Deus mexendo dentro da gente. Agora também os adultérios, é a malícia, é a maldade, é a corrupção, e é tudo de ruim que a gente pratica aqui na terra. Assassinato, homicídio, mentira, bebedice, ladroice e tudo, homossexualismo, é tudo que sai daqui de dentro, a pessoa colocou o desejo no coração e agora ele vai praticar, tá bom? Por exemplo, eu disse até ao meu pai outro dia, que às vezes eu estou no comércio tocando louvor e cantando, e aquela vontade de eu tomar uma cervejinha, assim, olha só, daqueles tempos que a gente bebia, a gente achava a cerveja boa, e era mesmo, né, naqueles tempos, né? Aí ainda vem aquela vontade, tá bom, meu irmão? Mesmo parado, sem usar nada, mas ainda vem, quer dizer, é o diabo lançando no teu coração aquilo ali, ó, seta, maligna, hoste e tudo, né? Aí tu deixar a tua guarda dos louvores de lado e for lá para beber, aí acabou-se a tua vida, acabou, porque tu vai virar o moribundo pior do que já estava, que nem Jesus disse, né?
a tua vida curou aqueles povos lá, aí disse, olha, agora não volta a fazer nada disso, porque se você voltar a fazer, a sua situação vai ser pior do que essa maldição aí que você estava, porque agora já vem os demônios da terra inteira para cima de você, tá bom? Por quê? Por quê? Porque Deus botou o poder dele e te curou, tá entendendo? Aí agora tu deixou Deus de lado e foi pro cabaré, foi plantar os gays, os travestis e tudo mais, então. Aí o diabo sabe disso, que Deus botou o poder dentro de tu, agora ele vai trazer demônios e mais demônios para tu e para mim, para todos nós, tá bom? Então, sai tudo isso do nosso coração, né? Bom, isso é um cafezinho, tá bom, meu irmão? Não preciso de nada do mundo. Isso é o meu jeito de ser e se portar. E os meus posts no Facebook, lá é Manuel Almena, tá bom? No Instagram, eles já excluíram um monte de Instagram meu. Então, eu coloquei assim, Raine Almeida, Princesinha 7, porque se eu botar eu lá com as minhas fotos e o meu nome, eles vão excluir de novo, que é assim, tá bom? Onde eu for, né? No Facebook, aí eu só posto louvores das meninas tudinho, aí eu coloquei, né, para todo mundo saber lá, página de fãs da Princesinha Raine Almeida Admiradores, né, agora para postar as coisas dela e também das outras princesas e tudo mais, então eu posto dela todo dia, né, louvores, com foto dela e tudo mais, e às vezes eu posto das outras também, Maria Massá e todas elas, tá bom? E se tiver até um pastor pegando bem, bonitamente, e eu ver que tá, eu coloco até aquilo ali também. Mas é raro, tá bom? Eu ver, porque geralmente eu só vejo as meninas, então eu só posto mais elas também, tá bom? Digamos que você tá nas redes sociais, aí você só segue Raine Almeida, Maria Massá e todas essas meninas aqui, então só vai aparecer mais elas, entendeu? Não é Malafaia, nem Papa, nem todo mundo, não é isso aí também, né? Então, vocês viram, né, que é pra gente pegar em tempo e fora de tempo. Então pode estar a guerra como for e tudo mais, que a gente não tá nem aí, não liga. Então a gente vai pegar a nossa parte, aqui é a nossa parte, né? E aqui tirar um pouco a nossa princesinha cantora Kennedy, que papocou tudo aí, desligou TV e tudo, mas ela tá aí, né? Que é a nossa ajudadora no louvor desse dia hoje aqui. E nós iremos aqui, ele está dizendo aqui que está sem internet porque papocou tudo, então não tem nem como abrir a internet aqui, tá bom, meu irmão? Nem nada, né? Na Bíblia, a gente está falando aqui, o tema hoje é sobre a prudência. Vamos supor, eu disse a vocês ontem no vídeo que a minha cadeira de roda foi devido, eu já tinha parado dos crimes, mas eu ainda tomava cerveja e fumava cigarro débil, a carteira todo dia, né? Então, aí eu tava com as 2, 4 cervejas, aí eu subi no... Bom, eu já subia direto no pé do fruteiro, nunca aconteceu nada, mas nesse dia eu subi e caí e quebrei a coluna, que não estou na cadeira de roda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez se eu não tivesse com aquela cerveja e tudo mais, e subisse na árvore com prudência, talvez eu não estava na cadeira de roda, é isso que eu quero dizer, tá bom? Ou então talvez eu tenha morrido logo de uma vez só. Aleluia, glórias a Deus. Mas a verdade é, quando as coisas têm que acontecer também, tudo só quer um pretexto também, né? Mas claro, uma pessoa que está... Aquela pessoa que viu um idoso com celular, que está aí nos vídeos, tudo aí, no mundo todo. E ele estava com o celular dele, que ele comprou, que ele pagou. Aí veio um jovem lá de menor, neto de vovó de menor, infrator, que eles dizem assim, né? Vítima da sociedade, roubou, correu e o ônibus matou ele ali na mesma hora, né? Eu não sei nem se o celular do cidadão prestou mais, mas na verdade nem presta mais porque estava na mão de um endemoniado e é bom a pessoa até se livrar daquilo porque ele colocou a mão ali, ficou porta satânica aberta ali, então é bom até ver. Ele pagou R$1.000, vende até por 200, por 100, só para se livrar daquelas portas que aquele corpo podre deixou ali, tá entendendo? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Bom, quem quiser, tá bom? Mas quem não quiser, continua com ele e ora a Deus, vai orando a Deus e repreendendo tudo. Mas o bom é a pessoa se desfazer, tá bom? Para não ficar com aquela cena de um, vamos supor, né? O feiticeiro entrou na cabeça do jovem lá, aí o jovem roubou, correu, o homem matou ele ali esmagado, né? Aí a pessoa vai ficar com aquela peça ali na mão
e foi uma peça que, digamos que aconteceu um crime macabro através daquela peça. Então o bom é se livrar, tá bom? Eu comprei por 1000, meu irmão, eu tô dando por 100 porque o jovem morreu roubando ele aqui, ou 200, na verdade você não vai nem dizer, tá bom, meu irmão? Você vende num preço que tiver de vender na OLX, onde for, e diz que tá bom, tá funcionando normal, e cada um... Não, porque você não vai dizer, não, eu estou vendendo essa casa porque morreu a minha avó dentro, eu estou morrendo dessa casa porque mataram um aqui dentro, eu estou vendendo esse lá porque o rapaz, o ladrão roubou, aí morreu lá no carro, aí eu estou com ele de novo e estou vendendo. Não, cara, que não, você vai vender e acabou, você vendeu, tá bom, tá funcionando, acabou, e pronto, e é isso aí, tá bom? Bom, então a gente está dizendo aqui, né, na Bíblia, a prudência é vista como uma virtude essencial ligada à sabedoria, tá bom? E à capacidade de tomar decisões corretas e responsáveis. Ser prudente implica em refletir antes de agir, considerar as consequências das ações e buscar o bem. Tanto para si, quanto para os outros, tá bom? No mundo todo, né? De acordo com os ensinamentos divinos de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a porta do céu é isso aqui, pronto, a porta do céu é isso aqui, pronto. Aleluia, graças a Deus. Pronto, a porta do inferno está tudo aqui arrodeada, gritando, e a porta do céu é isso aqui, pronto, aqui é a porta do céu aberta para mim e para tu. Então aqui contém tudo que você precisa na sua vida e não precisa mais nada, nem de livro de Maria, nem de Eliade, nem nada. Se você quiser ler, você lê só para agregar outras coisas, mas não para dizer que precisa, não, só a Bíblia Sagrada. E olha que eu sou adventista do sétimo dia, né? Eu poderia estar dizendo que os livros da Eliade é bom. Não, bom é só a Bíblia Sagrada, bom é só Deus, pronto, bom é só Deus. Então, ser prudente implica em refletir antes de agir, considerar as consequências das ações e buscar o bem. Bom, então, aí aqui está falando em Davi, né? Em 1 Samuel é dito que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, o Senhor era com ele. Aí na parábola das virgens lá também, em Mateus 25, as virgens prudentes são aquelas que se preparam para a chegada do noivo, que é Jesus, levando azeite para suas lâmpadas, enquanto os outros não se preparavam. Enfim, e aqui vai ter um monte de abordagem bíblica, que Provérbio 8 também vai dizer: a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Enfim, eu não nem que abrir a Bíblia agora, porque tem um monte de passagem bíblica, se for abrir vai tomar um tempo exorbitante. Então é isso que a palavra quer dizer. A pessoa prudente, ela vai caminhar sempre na melhor direção, sempre naquilo que é bom para todo mundo e, claro, em especial para a sua vida. Bom, como a gente estamos aqui com a Kemily Maciel na louvação, na verdade, amanheceu comigo aqui, era Vitória, aí eu me lembrei da Kétia, assim, aí eu fui ver ela no Instagram, aí eu já botei ela para louvar, passou um monte de louvores dela, e depois terminou os louvores dela e entrou a Kemily, que é a irmã dela, tá bom? E são tudo de Fortaleza, interessante, são tudo de lá, né? Aí entrou a irmã dela e estava até esse momento agora que eu vim para aqui pregar essa mensagem. Estava ela, então, ela é a nossa convidada de hoje nos louvores da ajudação. Todas são, mas ela está aqui hoje, digamos que Deus no céu, Jesus e o Espírito Santo nos ajudando e ela aqui também nos auxiliando no louvor. Bom, e como eu quero dizer o quê? Ele disse lá que a prudência, a sabedoria também, que é um conjunto só, né? Ela vai implicar em tudo aquilo que iremos fazer e também nas consequências. Vamos supor, as mortes, que a gente está falando das mortes que poderiam ser evitadas, né? O motoqueiro vai fazendo curva e curva, ou então empinando as motos. Aí ele cai, quebra o pescoço ou morre ali. Ele era para morrer ou não era? Não era, então. Era a prudência do trânsito, dirigido com reciprocidade e amor também para com todos. Tudo isso ia evitar, tá bom? A carreta, quando vem desgovernado, ou o carro que bate uma de frente para outra, aquele acidente era para ter acontecido, ou então aquela pessoa que vai dirigindo bêbado,
aí ela vai para o meio contramão, aí ela vai para um canto, para outro, até no fim terminar no acidente aquilo ali, ou então não terminar e conseguir a polícia alguma coisa para ele, mas a tendência é acontecer uma tragédia diabólica. Então, aquilo ali, se tivesse a sabedoria e a prudência, tanto naquilo que está fazendo e nas consequências daquilo que iria acontecer, ela haveria aquela tragédia e morte consequentemente ou não? Aqueles ônibus que caem dentro dos buracos e tudo lá de Corinthians e de tudo, de Flamengo pegando fogo e de tudo aí matando as pessoas lá queimadas. Aquilo ali, se houvesse mais prudência e mais acesso de livramento, de SOS, que é o sinal de socorro universal, né? E de portas para correr para um canto para outro na hora da emergência para correr. Portas corta-fogo, tá bom? Porque eu trabalhei num prédio que em cada andar tinha, nas escadas tinha as portas corta-fogo, né? Aí se acontecesse aquele fogo ali naquele apartamento, você ia ficar ali e os outros não iam porque aquela porta é corta-fogo, é que nem de ferro, ela, sei lá, é o nome assim, eu não sei dizer do que é. Eu sei que ela é bem pesada, né? Então, aí aqueles outros bom, eu não estou dizendo que o prédio não ia pegar fogo não, porque fogo ninguém controla, tá bom? Mas enquanto aqueles outros estivessem pegando fogo ali naquele apartamento, aqueles outros de cima talvez não saísse porque ali já está o fogo muito grande, então infelizmente é assim, né? Quem não pede, né? Mas aqueles outros de baixo tudinho iria ter chance de correr, se salvar todo mundo, até cadeirante, muletante, tudo, se necessário for, porque aquele fogo ainda está sendo controlado, porque é uma porta assim, né? Corta-fogo, lá onde eu trabalhei 7 anos, fechado, como eu disse a vocês, serviços gerais. Então era uma porta assim, de ferro toda pesada, que ela fecha e coisa tudo e não passa o fogo. Então, aqueles povos de baixo, tudo isso se salvava. E o de cima também se salvava, sabe por quê? Porque ela não fica ali na escada, aqui não estou dizendo não, tá bom? Ela fica entre o hall ali do corredor para ir para a escada, ou seja, aquelas pessoas de cima também têm condição de descer por trás daquela porta ali pelas escadas e se salvar. É assim, não é na escada mesmo não. Eu estou errado. Se não me falhe, ela era num hall assim, que está a escada aqui, né, para subir, e ela era ali. Aí o fogo ficava dali para lá nos apartamentos, e quem estava lá em cima nos outros e lá embaixo ainda conseguia correr. Louvado seja Deus. E glorioso seja Deus pela mente dos homens que inventou isso aí. Glórias a Deus, tá bom? Isso eu trabalhei lá em 2000 para 2007, mais ou menos, né? E já tinha, né? Então quer dizer que já tinha há muitos tempos essas coisas boas, que nem tem lá nos Estados Unidos muitos prédios que as escadas de emergência tem muita, quer por fora, ele vem descendo tudo por fora ali e salva, digamos que a maior parte de vida que tem que salvar, e também há casos que não tem como se salvar. E aí só a misericórdia de Deus, tá bom? Então, essas pessoas que subiram num baloeiro lá em cima do balão, elas poderiam não ter sido mortas se elas fossem prudentes e dizer assim, rapaz, eu vou para esse negócio aqui, é aberto, não tem paraquedas, não tem sustentação, não tem grade, não tem nada, está tudo aberto, então eu não vou, porque eu não sou nenhum otário, nenhum idiota, e a minha vida ela foi comprada com sangue inocente de Jesus Cristo na cruz, né? Então, aquela mulher que foi para o furacão lá para a Indonésia lá, o furacão, não sei o que é aquilo para lá onde ela estava, né? E disse que ele não está adormecido totalmente, ainda fica exalando enxofre, olha só. Aí eu vi hoje de manhã no Facebook, né? Mas só que a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse 20 ou 18, que os perdidos, o diabo, todos eles vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, que é com fogo e enxofre, né? Então, e lá estava exalando enxofre, aquelas coisas de enxofre e de fogo, né? É um lugar de fogo e enxofre. Então, aí bate certo com a Bíblia, tá bom? Quer dizer, ela foi imprudente e foi para lá, que não deveria ir, mas morreu num lago, praticamente no lago de fogo e enxofre, né? Agora não estou falando da alma dela não, tá bom, meu irmão? Aquele momento que ela ficou ali, os 7 dias, foi um momento de arrependimento, tá bom? E os baloeiros lá em cima, enquanto estava pegando fogo e tudo mais, foi o momento dele pedir perdão a Deus. Uns ainda pulou e se salvou, né? Mas aqueles outros tudo morreu, então. Ninguém sabe que porcaria de quantidade de pessoa aquilo pega. Eu não sei, nem quero saber. Não quero nem saber, que não me interessa. Eu quero saber que aqueles outros tudinho que morreram,
Eles também tiveram naquele momento misericórdia, Senhor, me perdoa, não deixa morrer, salva a minha vida, salva a minha família, eu quero a minha família. Então, o sangue de Jesus acompanha todos eles, tá bom? Eu não estou falando da morte eterna, não. Eu estou falando da morte carnal que poderia ser evitada, tá bom? Se não fosse para essas coisas. Como é que eu vou para o pico do Monte Everest com 5, 6 metros, 1000 metros de altura, só gelo e só bagaceira pesada, ainda mais eu sabendo que outras pessoas já morreram fazendo aquilo, tá entendendo? Como é que eu vou para o Titanic, que nem aqueles empresários lá, rico, barão, e controlando a máquina preta lá, com o controle de PlayStation? Olha só, aquilo é uma loucura, parece até diabólica, meu irmão. Se tivesse controlando nas máquinas grandes, que nem avião, aquele monte de equipamento ali, ainda vai lá, mas o quê? Controlando num videogame de PlayStation, coisa de PlayStation, aí ia ser muito satânico, muito macabro, né? E às vezes eu acho que aquilo ali nem foi real, foi só para querer infectar a minha mente. Não é possível, não é possível, né? Então, você sabe que morreram na placa de lá no Titanic, que nem Deus afundava esse navio. Diz, eu não sei se era real, tá bom? Então, aí afundou e morreu milhares e milhares de pessoas, né? E como é que aí você vai para lá agora visitar aquela porcaria, se a gente sabe que é a porta do inferno aquilo ali? Essa moça aí que foi para a montanha lá, alta do vulcão lá, que ele não estava em erupção assim de pegar fogo, labareda de fogo, que nem eles fazem, mas ele também não estava adormecido para sempre, porque ele ainda ficava exalando enxofre, segundo eu vi no vídeo dizendo na matéria, né? Então, e porque ela foi para lá, sabendo ela e todos nós, que ali já houve essas outras mortes, que ele sabe, a gente sabe que já houve sim fazendo aquilo ali, tá entendendo? Então, o correto é a prudência, o correto é não ir e evitar o máximo desafiar o nosso Deus e o poder dele, tá bom? Agora vem um outro aqui, né? Aqui, a frase, né? É porque fica logo em cima no esboço lá do Google, né? Aí você vai procurar o capítulo onde está isso, né? Não tentará o seu teu Deus, é um mandamento bíblico que aparece em Deuteronômio 6. Aí Jesus também repetiu em Mateus 4 e Lucas 4, durante sua tentação no deserto. Isso significa não colocar Deus à prova, não duvidar da sua palavra ou poder, e não exigir provas e sua existência ou fidelidade. Ou seja, os ateístas dizem que não viu Jason Ferrari, que só ia ser crente para a igreja se Deus curasse a mãe dele, né? Ou então só ia para a igreja se nós chegássemos no cemitério e ressuscitasse um defunto, né? Enfim, ele fica dizendo aí também que aí só vai se Deus der a riqueza de Salomão e tudo mais. Enfim, ele coloca esse monte de exigência, sendo que ele é uma carne podre, mortal, né? Então, e como é que você vai desafiar Deus porque ele está com a vontade do diabo no corpo, sabe? Ele está dizendo que não é para fazer isso, né? Vamos ler lá em Mateus, Jesus falando isso para o diabo, não fazer, a gente não fazer isso, né? E se tiver de Deus nos salvar de um fogaréu que nem salvou aquele jovem lá, 3 jovens lá da fornalha dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus vai salvar através do amor e da obediência, não porque não jogue lá que agora eu vou ver se Deus existe ou não, aí ele vai, agora eu vou ver se Deus existe ou não, senão ele disse, pode fazer o que for, a gente não vai adorar os seus deuses nem porcaria nenhuma, o que ele disse foi isso, né? Aí jogaram ele lá, aí aumentaram ainda mais o número de Deus, que eu amo muito, que é o 7, 7 vezes mais a quentura da fornalha, né? Aí alguns guardas que jogou ele lá, morreram ali queimados de tanta quentura que era aquilo ali. Então, aí o rei mandou abrir lá, aí estava dizendo, olha, tá aqueles 3 jovens, agora só que tem um outro todo resplendor, todo brilhoso, que nem ele, e nenhum tá pegando fogo. Aleluia, aleluia, então é isso aí, tá bom. Aí tiraram o jovem, o rei mandou rápido, louco, né? Claro, quando ele viu aquela loucura lá, que era... Claro que eles não saíram para fora mais o jovem, tá bom? Que o interesse não era esse, né? Aí tiraram só o jovem, mas o anjo ali já sumiu também, tá entendendo? Que só tava ali para proteger a vida dele e dar força a eles ali. Naquele momento, não vai
Nem o cabelo seu, nem um fio aí não vai queimar, né? Nem cheiro de cabelo queimado, aleluia, graças a Deus. Eu, às vezes, eu esquento, eu passo a mão no fogo ali quando eu vou acender, e fica aquele cheiro, até gostoso, né, de cabelinho queimado da gente, é assim, né? Então, e ele não, nem aleluia, glória a Deus. Pronto, e ele não teve nenhum cabelo queimado, né? Mateus verso 7, Jesus dizendo, né? Disse-lhe Jesus, também está o diabo, eu não vou nem falar a parte do diabo, porque para mim não é derrotado, é derrotado. Eu vou falar só a parte de Jesus, tá bom? Que o diabo tentando Jesus, ele dizendo aqui, disse-lhe Jesus, também está escrito, o diabo dizendo fora da Bíblia, distorcendo, heresia, tá bom? Que está falando da heresia aqui. E também está escrito na Bíblia, não tentará o Senhor teu Deus. Pronto, então, não tentará o Senhor teu Deus é o quê? É você não tentar em nenhuma hipótese, tá bom? É deixar Deus em paz, deixar Deus em paz, Deus trabalhar na sua paz e magnitude, e se Ele tiver que nos salvar, Ele vai nos salvar pela benevolência, pela divina misericórdia e pelo seu Santo Espírito que é bondoso em nós. Então, deixa Deus trabalhar na sua magnitude, né? Não vamos forçar Deus para dizer, pode acontecer, né? De você sozinho com Deus, aí você fazer prova de Deus assim, para querer uma mulher, né? Aí você faz prova de Deus sozinho, né? Não, estou aqui fazendo a prova de Deus para ver se Ele vai me dar uma mulher de Deus mesmo, divina, né? Aí a mulher, um homem, né? Para querer a mulher, vai querer um homem. Aí ela faz prova de Deus para ver se Deus vai botar um homem, já que as outras relações dela foi diabólica, e agora ela está na presença de Deus, aí ela vai fazer prova de Deus para Deus colocar um homem de vergonha na vida dela, agora que não é mais bandido, não é mais cachaceiro, não é mais beberrão, nem adúltero. Eu posso até dizer que nem eu, tá bom? Porque se eu tivesse uma mulher, eu não ia trair ela, né? E também se a mulher for de Deus, ela não ia me trair. Bom, essa é a lógica, né? Ou então, que nem qualquer outro homem aí que seja de Deus, né? Mas vamos lá. Aí ela faz prova de Deus, mas é no sentido bom, né? E a palavra de Deus vai nos dizer, buscar em primeiro lugar o reino do céu e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, mas isso é fazendo uma prova de Deus normal, né? Agora você dizer assim, não, eu vou subir naquele montanha lá só para dizer que eu quebrei o recorde do mundo, das pessoas do mundo e do Guinness Book e tudo. Então é otário, é o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que ela mereceu morrer, nem ela, nem ninguém não, tá bom, meu irmão? Eu só estou dizendo que poderia ter evitado, vamos supor. Agora o que é uma pessoa de prudência e inteligência, né? Ela vai chegar, ela vai ir lá para o monte, pronto. Aí digamos assim, né? O monte é 2, 3 mil metros, aí ela só sobe 200, 300 metros, no máximo 500. No máximo 500 que ela vê as casas tudo lá embaixo e até gente andando e qualquer coisa ela corre e desce para lá embolando ou não. É fácil que até um burro chega lá e salva, tá entendendo? Pronto, né? Agora me diz uma coisa, ela vai subir para 5, 6 mil metros lá, quem é que vai conseguir ver ela ou ele ou qualquer pessoa aí? Então, se quebra uma perna lá, não vai conseguir andar de tantas dores. E acontece, costela e tudo, que a dor é pesada, então. Aí praticamente morreu ali naquele lugar, sem necessidade, né? Esse negócio de baloeiro, né? Você sabe que aquele balão, ele já vai labareda de fogo. Olha, é interessante, é tudo no fogo, tudo batendo com a Bíblia, fogo e enxofre, lago de fogo, chuva de fogo, enfim. Aí ele já vai subindo naquela labareda de fogo, aí acolá só pela labareda de fogo. Então, isso é aquela porcaria daquele fogo, pega naquele pano ali, eu não sei que tipo de coisa é aquela, e queima, morre tudinho também. E talvez tenha sido isso também, né? Que pegou fogo naqueles panos e eles morreram tudinho. Então, pra que diabo a pessoa vai subir no negócio daquele pegando fogo, tá entendendo, meu irmão? Parece que até um pacto satânico com coisas estranhas aí, que na nossa mente ainda não é passado, mas que tem por detrás aí desses negócios de dinheiro, de capitalismo, né? Não é possível, né, mesmo? O cigarro tá lá, né? Fume
que você vai pegar o câncer, vai pegar doença, vai pegar impotência, pegar tudo, né? E então deveria a gente nem fumar, né? E por que a gente fuma, né? Então, parece até um pacto satânico aí que, por mais que tenha a visão e a mensagem, mas a pessoa não consegue desvencilhar e nem vencer sem o poder de Jesus, né? É triste, né? Então, aí entra também, vamos supor, né? Aquela mulher lá no vulcão lá da Indonésia, né? Talvez se fosse uma americana, cara, que é assim também, tá bom? Ou então de Londres, da Rainha Elizabeth, talvez, ou do Canadá, enfim, mais dos Estados Unidos, pronto, mais dos Estados Unidos, que eles balançam muito os Estados Unidos, o mundo todo balança muito os Estados Unidos, então vamos dizer, pronto. Fosse uma americana dos Estados Unidos, talvez o Donald Trump botasse até aqueles aviões de guerra, navio, helicóptero, tudo lá para pegar ela, né? Ou então a Indonésia se movia lá de todo jeito, com helicóptero, com drone, com tudo para pegar ela, né? Agora me diz uma coisa, em Dubai ele bota aqueles drones para bombardear as nuvens para chover, né? Aí ele pega aqueles drones, aí ele leva a bomba para jogar para lá, né? Então, e para agora Deus! Então, e porque um drone daquele ali, ela passou 7 dias pedindo socorro, parece, né? Não sei, nem assisti direito, mas parece que foi assim, né? Então, porque um drone daquele ali num avião supersônico dos Estados Unidos, onde for, não chegou até ali, pelo menos para levar uma água, um agasalho, uma comida, alguma coisa, até ela ir vivendo. Não é comida para ela ir cozinhar, não, porque ela não tinha mais nada. Então é uma comida ali, que ela comesse e ficasse uma fruta, alguma coisa ali, naquele momento, e água, e o agasalho, e até ela se enrolasse dentro de um saco lá, de alguma forma, e não sentisse frio e ficasse aquecida. Então, e por que não, esse drone não conseguiu? E por que esses helicópteros aí, bombardeador, tudo, que leva um monte de idiota para guerrear lá, não conseguiu chegar lá para levar uma corda, ou até mesmo um policial daquele para ir conversando com ela, aleluia, glória a Deus. Aí ele fazia um fogo lá, ele vai, aleluia, glória a Deus, que ele é policial, tá bom, meu irmão, do exército, então ele sabe fazer fogo, ele sabe fazer fogo até sem caixa de fósforo, sem nada, tá bom? Então ele faz até de outros meios para lá, que nem a gente vê esses pessoal de sobrevivência aí, então. Porque os helicópteros lá na Indonésia não se moveu assim, botou um policial daquele, agora dela, agora dela, porque não botou lá na corda o policial daquele, já que a gente vê por aí ele descendo a milhares e milhares de metros na corda, atrás de bombardear os outros por aí, né? Agora dela, agora Deus. É para destruir as obras do diabo mesmo, é para destruir, tá bom, meu irmão? Então, e por que não desceu lá e ficou aquele policial ali do exército, lá do exército, ou do FBI, ou como for americano, ou da Indonésia mesmo, de especial, policial especial, já acostumado com mata, com tudo, que nem esse coronel que tem aí no Brasil, né, que faz vídeos de sobrevivência na mata. Então, eu até esqueci, mas é gente boa, eu não tô falando nada dele não, que ele ficava lá na mata, às vezes uma semana lá, aí tem aquele Ed Stanford, né, que fica lá na mata lá, come cobra, come tudo e sobrevive. Então, por que não levou ele para lá para ir ensinando a ela a cozinhar e a sobreviver, que já quer, agora Deus. Aí poderia dar até 10 bilhão, 100 bilhão para ele, não importa, o importante é salvar a mulher. Então, pelo menos ele ficar ali dando um apoio ali, ou esse coronel mesmo, ou qualquer uma dessas pessoas que vive assim nesses programas de sobrevivência. Então isso deve ser mentira, tá bom, meu irmão? Deve ser mentira, né? Porque vamos supor, ele faz esses programas aí sem salvar a vida, né? Só ele ensinando como é que se salva, né? Agora imagina ele fazendo e salvar a mulher lá para dando um apoio espiritual, humano e tudo mais, caloroso. Aí ele ia até dormir abraçado, mas ele, moça, a senhora é casada, o que for, mas vira aí, descorte aí que eu vou abraçar a senhora para ter aquela quentura humana e tudo mais. Que é assim, não tem jeito. Ou então eu vou virar de costas, a senhora me abraça e pelo menos durante a noite a gente vai ter uma quentura humana, que eu já vi a sobrevivência fazendo isso, tá bom? Se rola sexo depois ou não, aí outra coisa. Eu só estou falando na quentura humana, agora Deus, num afago e em tudo aquilo ali humano, que também nas horas do frio dá aquela força. Bom, e por que não colocou um cara daquele lá, mesmo que depois daquela filmagem e tudo, mesmo que filme ele fazendo tudo aquilo ali para sobreviver, para salvar ela, e não botou ele lá ganhando 10, 15 milhões de dólares por aquilo ali? Por quê, meu irmão? Agora porque, vamos supor, né? O Donald Trump já botou os aviões B-12 que destrói o mundo inteiro. Então é isso, agora é isso que entra o poder do diabo, tá bom? O poder do diabo
Ele só se interessa para destruir vidas, tá bom? Ele tá dizendo que tá indo lá para o Irã. Aleluia, glórias a Deus. Então, ele tá dizendo que tá indo lá para o Irã para salvar a vida, né? Mas não é para salvar, é para destruir tudo lá, matar tudo, né? Os Irã tá indo para Israel, não é para limpar a terra nem nada, é para matar tudo. Ou seja, aí quando é esse movimento de matança e destruição em massa, aí ele move até o céu, se necessário for, ele... aleluia, glória a Deus, feiticeiro, aleluia, glória a Deus, feiticeiro, aleluia, glória a Deus, terreiro de Candomblé, aleluia, glória a Deus, Pai de Santo. Então, aí move o Pai de Santo, terreiro de Candomblé, move o feiticeiro, move o guerrilheiro, move tudo para esse propósito satânico de matar vidas em massa, tá bom? E na sua maioria, claro, geralmente, vamos supor, o presidente dos Estados Unidos vai destruir o Irã, tá bom? Mas só que ele já manda as cartas e os e-mails para os grandes empresários lá, que ele não é otário não. Se você pensa que eles não são amigos, vocês estão enganados, tá bom, meu irmão? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Pronto. O diabo não quer deixar eu falar dentro das máquinas, vou tentar falar aqui. Aleluia, glória a Deus. Porque dói no ego do diabo, tá bom? Então, se você pensa que ele vai chegar ali e vai dizer, eu vou destruir tudo aí, não, tá bom? Nessas alturas ele já mandou os altos convites e as altas promoções para os grandes empresários lá do Irã, que tem pede, tem tudo nos Estados Unidos, em todo lugar. Ai, já tá aí as cartas tudo abertas aí, os hotéis, para vocês ir para lá, porque a gente vai destruir tudo aí, não chega nem perto, né? Ou então, se ele não dá os hotéis e tudo para eles ir, mas ele diz, ó, não chega em determinado lugar porque a gente vai destruir tudo aí, já que ele tem prédio. Que não o Silvio Santos, porque o Silvio Santos é brasileiro, né? Mas não tem assim com mansão nos Estados Unidos, né? Não tem assim com mansão nos Estados Unidos, né? Então, é que nem os Irã, os empresários dos Irã, tá bom? Ele tem mansão no mundo todo. Eu tô falando das altas patentes, tá bom, meu irmão? Porque você não é nem um idiota, eu também não sou, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Então, tem iraniano aí, ó, grande empresário, que ele tem pé de mansão aqui em Maceió, até empresa que a gente nem sabe, é dele, tá bom? Aleluia, glória a Deus, o mundo é dele, é do diabo e dele, tá bom? Então, aí ele tem empresa lá nos Estados Unidos, tá bom? Aí os americanos já mandam as mensagens lá, os grandão da altas patentes lá, tá bom? Olha, a gente vai bombardear determinado lugar, não chega nem lá perto. Aí, claro, é tudo compasso entre eles, não chega mesmo não, né? Ele só vai papocar, sabe quem, meu irmão? Eu e você, aposentado, pensionista, trabalhador rural, pedreiro e todo esse tipo de povo, é isso aí, tá bom, meu irmão? A guerra é pra isso aí, tá bom? A guerra é pra isso aí, tá bom, meu irmão? Aquela mulher brasileira aí da Indonésia, né? Se ela fosse americana, provavelmente o Donald Trump tem enviado uma equipe de salva-vida, de helicóptero, de drone e de tudo para levar mantimento e tudo mais, até tirar ela dali, tá entendendo? Então, é porque eles balançam muito as botas do Donald Trump no mundo todo, tá bom? Embora, pode ser que lá na Indonésia não seja muito que nem no Brasil e nos outros restos do mundo, tá bom? Mas eles também fazem isso também com a América do Norte, tá bom? Então é isso aí, né? E também o presidente brasileiro e os políticos daqui. Por que não enviou os aviões da FAB, os helicópteros e tudo? Não. O presidente do Irã, pelo amor de Deus, eu quero tirar essa mulher daí que tá morrendo aí, eu não quero. Então vamos enviar os aviões e tudo para isso. Eu deixo, eu acho que ele ia deixar, não é possível, né? Mas a verdade é, meu irmão, que esses povos são bloqueados pelo diabo. E aquela mulher tinha que morrer ali. E o presidente lá, os pessoal do diabo lá da Indonésia não ia deixar avião, não ia chegar nada lá, tá bom, meu irmão? Então é isso, tá bom? Infelizmente, esse é o preço, tá bom? É por isso que se eu fosse rico, trilionário, talvez eu ainda ia para os Estados Unidos, para a França, para a Itália, para Londres, Canadá, ou ia só para esses lugares assim, tá bom? E talvez eu ainda ia até para Israel só para conhecer alguns lugares ali onde Jesus passou. Talvez eu ainda até ia, né? Mas Irã, Iraque, Indonésia, Tailândia e todos esses lugares assim, China. Talvez eu ia até para o Japão e olhe lá para a Austrália, por causa daqueles animais que eu gosto muito assim de animais. Enfim, mas eu não ia para esses lugares não, porque eu ia olhar na Bíblia Sagrada e na realidade. Quem ele adora? O Buda, o Papa, o Maomé,
o jihad, a jihad islâmica, e tudo isso aí, ou é Deus o Todo-Poderoso? Ah, não. Eles adoram um boneco de barro, buchudão, ou a serpente, ou um dragão, que nem a China. Não, então não vou lá não, porque eu sei que é sem futuro, é sem futuro. Tá entendendo, meu irmão? E lá na América, e lá no Canadá, na Itália, em todos esses lugares, eles adoram todo tipo de bicho, mas também adoram os deuses vivos lá, que eu vejo eles falando lá nas igrejas e tudo lá também ainda tem, tá bom? Então, eu ainda ia para lá para a América, a Maria Massal e todo esse povo aí não vai tão lá, então lá ainda é um lugar mais saudável diante de Deus para pisar as nossas plantas dos pés lá, tá bom, meu irmão? Agora na Indonésia, talvez ele adora lá, o Deus dele seja um buchudão que ele tem lá, um buchudão, numa estátua. Ou então uma cobra, uma serpente, ou então que nem a Índia, lá eles não comem boi, não comem os bois nem para comer não, é tudo para andar lá na rua lá, melhor do que ser humano, olha aí, então. E eu vou fazer o que no lugar desse, meu irmão, porque eu sei que o diabo anda lá no meio da rua. Aleluia, glória a Deus. Não, não vou, eu não ia, mesmo se eu fosse trilionário eu não ia, tá bom? Se a minha família quisesse ir, vá sozinho aí, não vou não, eu não vou não, que eu não sou, como é que eu vou para a China? Eu nunca tenho vontade nem de ir para a China, e glórias a Deus, né? Eu sabendo que ele lá adora o dragão, e o dragão, a antiga serpente aqui, é o diabo Satanás, e olha, ainda mais, aí eu vejo eles comendo rato, escorpião, cobra, cachorro, comendo tudo isso aí, que eu vejo os vídeos aí, mostrando aí, então, eu ia para lá pisar a planta do meu pé santo e que no lugar daquele, meu irmão, Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós. Ainda mais as doenças venéreas e tudo diabólica, sai tudo de lá, né? Então eles adoram o dragão e sai tudo de lá, então eu vou pisar os meus pés santos ali, em que, meu irmão, Deus, na Coreia do Norte, quem manda lá é terrorista, os homens tudo da malignidade, eu vou lá fazer o que no lugar daquele, meu? A não ser que agora vamos supor, né? Agora Deus me amarrou e botou um cabresto e um anzol, que nem botou no feiticeiro e nem Senaqueribe lá, para destruir ele, voltando pelo mesmo lugar por onde ele foi. Aí Deus botou um cabresto em mim e um anzol, e disse, pronto, agora você vai lá para a Indonésia, para a China, para qualquer lugar pregar, porque agora já não é mais eu já estou através da vontade de Deus. Então aí é outra coisa, também é outra coisa, é outra coisa. Mas já que a África e o Haiti tem muitos lugares que a gente vê de muita pobreza e carece muito do poder de Deus, então é melhor ir para lá, tá bom? É melhor ir para lá porque pelo menos assim, eu vim para esse país aqui é todo destruído, então eu vou cortar pelo menos o cabelo aqui e dar uma comida a algum dele aqui se eu puder. Mas tem misericórdia aqui que eu estou no meio dele aí talvez o diabo não faça nada, né? Agora você for para um lugar daquele, meu irmão, que só tem pessoas que adoram buchudo lá, bicho buchudo de cobra, serpente e tudo, meu irmão, tá arrependido, tá amarrado. Você queima, você queima, que nem de o louvor da Maria Massalha, não graças a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, amém, 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 glórias a Deus, glórias a Deus. Aí a gente tá falando a prudência aqui, ainda tem, né? A Bíblia oferece diversos ensinamentos sobre o cuidado com a vida, tanto em relação ao corpo quanto à alma, e também sobre o cuidado com o próximo. A passagem de 1 Timóteo 5, 8, verso 8 destaca a importância de cuidar da família, enquanto o Provérbio 4, 26 enfatiza a necessidade de cuidar dos pensamentos, pois ele influencia a vida. Além disso, a Bíblia fala sobre a importância de cuidar do corpo com o tempo do Espírito Santo, sobre o cuidado da natureza. Bom, e nós vai para 1 Timóteo aqui, já que falando 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, e nós vamos ver o que é que o nosso Deus quer falar conosco através das prudências, da sabedoria, do discernimento, dos mistérios, de todas as coisas boas. Primeira Timóteo, ele falou aqui, né? Bom, às vezes é demorado porque a gente não sabe abrir já naquele cantinho certinho, mas Deus vai nos ajudando a abrir tudo aí. Deus vai nos ajudando, a gente abrir tudo aí. É Deus que, não é eu não, agora é Deus que está ajudando aqui. Eu não sei onde está, eu não sei, é Deus que está ajudando a abrir tudo, abrir tudinho aqui, é tudo. Abre tudo aí, Senhor Deus, abre tudo aí, deixa tudo aberto aí em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, né?
Aí vai nos dizer aqui, mas se alguém não tem cuidado com os seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pronto, então. Tá falando do cuidado da família, né? Mas também é da sua vida e dos seus familiares. Como é que você está vendo que o seu familiar vai para a boca de fumo ali na Curtição, ali perto? Aí você sabe lá que é a boca de fumo lá do Rio de Janeiro, lá da pesada, e que a polícia já chegou lá e já fez extermínio e tudo de vagabundo, 30, 40, e você sabe que os seus filhos vai tudo para lá para a festa. Então, a gente tem que fazer o meio para não ir, tá entendendo? É mais ou menos assim, né? De repente ele pode ir, aí o diabo sabe que você é de Deus, aí ele vai enviar aquela tropa satânica lá e vai dar tiroteio, bala perdida, e as máquinas vai ficar livre, aí vai ficar livre, não pega nada nela não pega doença, nem dor, nem nada nela não, tá bom? Agora no filho daquela pessoa que é de Deus que está comando, aí vem uma bala perdida, ou aleja ele, ou então mata ele, então, tá entendendo? É isso aí, né? Aí agora eles vão brigar para ver se aquela bala foi da polícia ou dos vagabundos, enfim, foram de todos eles, porque minha que não foi, minha que não foi. Né? Aí falou aqui, para a gente cuidar, né, prudência, né? Aí lá em Provérbios, capítulo 4, também está falando, né? Então, já que falou, vamos lá, né? Vamos usar a palavra de Deus ao nosso favor. O livro de Provérbios é mais fácil você encontrar, porque ele é perto de Salmo, que é grandão, aí você já abre mais próximo, já adianta um bocado. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, aqui está falando de pensamento, mas aqui está falando do coração. Mas é a mesma coisa, tá bom, meu irmão? Quando Jesus disse que do coração sai os adultérios, parece que Jesus estava falando sobre adultério, aí foi quando ele enfatizou tudo ali que dos... Ou então estava falando de não comer com a mão suja e tudo mais, e os pessoal estão dizendo que era pecado, e Jesus disse não, o que come não contamina o homem, mas é o que sai do coração, porque dele sai todas as impurezas, adultério, homicídio e tudo que é ruim. Então, a gente está no coração, tá bom, meu irmão? Aí está influenciando a nossa mente, né? A nossa mente vai começar a trabalhar para fazer aquilo, ou um estupro, ou uma morte, seja como for, e vai acontecer se Deus não quebrar logo aquilo ali, tá entendendo? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quanto mais você alimenta, mais a probabilidade de acontecer é grande. Quanto mais você alimenta, querer um carro, uma moto ou uma casa. E você vai alimentando aquilo ali. Aí você também vai trabalhando, não vou pro bar não vou pra gandaia, não vou pro futebol, não vou mais pra nada, porque agora entra a sua prudência também, tá bom? Porque como é que você vai ter uma moto se você vai para um bar, vai para futebol, vai para Lula, vai para Bolsonaro, vai para praia, vai para carnaval, e não tem como, principalmente porque a gente ganha pouco, né? Então agora você vai abrir mão de tudo isso e às vezes, olhe lá, você vai uma vez perdida, mas a sua esposa, a sua família, não sei, ó, minha esposa, você sabe que a gente está abrindo mão de tudo, que a gente quer uma motinha para a gente levar você para onde for, e até vai ser um trabalho um pouco melhor de motoboy, seja como for, de drive e tudo mais, que nem a gente vê, você joga aí nos vídeos, ele diz que ganha 200, 300 num dia fazendo aquilo ali de Habib e essas coisas, né, moto delivery, então a gente acredita que tá bom? Então, aí ele vai ganhar um pouco mais quando ele tiver com aquilo ali, né. Me perdoe a essa dificuldade, a gente só tá saindo uma vez por mês para comer uma besteira na rua, mas é porque a gente tá com o papai desse e a mulher vai entender também, ou uma moto, ou um carro, ou uma casa, ó, mulher, a gente não tá saindo mais porque eu quero juntar o dinheiro para a gente dar uma entrada numa casinha, 10, 15 mil, ou então você vai querer que a gente morra no aluguel para sempre, aí ela vai entender, aí você, vamos supor, tá pagando um aluguel, mas agora vai juntar aquele dinheiro que você saia com ela, ou até comprava um vestido, uma roupa todo mês para ela, e você não vai comprar, para tentar juntar aquele 10, 15 mil, para poder dar entrada naquela chave lá da casa, do apartamento, que às vezes tem por aí mesmo, daquele mais fraquinho, Minha Casa Minha Vida, você com 10 mil, 15 mil, você pega uma chave e vai morar, aí vamos supor, sair do aluguel, eu não, tá bom meu irmão, porque eu sou azarado, então não tenho chance de nada disso aí, mas outras pessoas que tem no foco, ele tem, né? Aí deu 10, 15 mil lá, ou numa casinha pequena daquela Minha Casa Minha Vida, ou então num apartamentozinho, né? Mas só que, mesmo que ele morava numa casa grande,
mas era aluguel pagando 1.000 e tanto por mês, ou até, incluindo aqui com a energia e tudo, internet, 1.800, eu pago 800. 500 do aluguel, 100 e tanto da energia, né? Quase 100 da água e 100, quase 100 da internet, então é 800. A gente bota ali no 800 para deixar certo, né? Então, aí, digamos que ele pagava isso no aluguel e agora ele não vai pagar lá, ele vai pagar agora no apartamento, mas agora só que é dele, pronto. Aí não tem dano de aluguel, não tem aluguel usado, e agora tudo dele vai ser com o banco. Então, até nisso ele se livrou dos donos da casa, está em cima dele, ó, aluguel, ó, tá vencendo, tá chegando próximo, e já tem dinheiro, e é assim, não, aqui é assim, né? Bom, pelo menos aqui a mulher nunca me cobrou, porque eu já vou depositando e não quero nem conversa mais, e só converso com perto dela quando tá chegando perto de vencer, que eu pago de novo, enfim. Então ela nunca falou nada, né? Mas não vai ela pergunta, guarda o recibo das águas, guarda essa energia, então, até nisso. Eu digo, não, moça, aqui a senhora bota na internet, a senhora vê tudo, até daí que está pagando. E é assim, na internet tá assim, né? A senhora com o nome aqui, no nome da senhora, é só botar na internet e se tiver 10 recibos de qualquer tempo, ele vai acusar lá. E não tem, tá bom? E graças a Deus que não tinha. Tinha até um recibo de uma outra pessoa e eu estava entrando lá, quando eu atrasava aqui para pagar o meu, e eu estava vendo lá e ele era uns 30 reais, parece, mais ou menos aí, eu preferi pagar para não ver mais nada ali, pronto. Então é assim, tá bom? Então, ela manda eu guardar aquele monte de recibo, mas não precisa, é só você entrar no Zap das coisas de água, de energia, de internet e tudo, que acusa tudo que tem lá. Ela não gosta a Deus, que é o cadastro e que é as dívidas que vão estar lá, né? Louvado seja Deus. Então, aí ela nunca falou nada de aluguel, tá bom? Aqui nunca falou nada. Se eu disser, eu sou mentiroso, tá bom? Mas só que ela já disse, guarda os carnês de IPTU, guarda, eu não pago também IPTU, que não é minha casa, então não é minha, então não, chega, mas não é minha, né? Então é isso, né? É que não meu pai chega lá, mas nunca pagou, então IPTU, digamos que você sabe que mora numa casa assim humilde que nem essa, e você sabe que não tem todos os privilégios do governo, então você paga se quiser. Agora quem mora numa casa boa, tem área grande, aí é bom pagar mesmo, tá bom? Aleluia, graças a Deus, né? Aí ela diz, guarda o recibo da água se puder de energia, para um futuro, uma coisa ou outra ter, então. Mas ainda fala qualquer coisinha, mas fala, então. E você lá, só com o apartamento lá pagando o banco não vai falar nada, porque você pagou ele direitinho, ele nem, na verdade, ele vai querer até mandar mais promoções, mais apartamento e casa para você ficar pagando certo. É isso aí, né? Cartão de crédito, que nem eu, né? Eu tenho um cartão de crédito de quase 5 mil reais, juntando tudo aí para comprar no comércio, que eu nem sabia que tinha. Já foi o banco que viu que eu pago direito e perguntou se queria a minha pessoa, se queria, né? É assim, né? Então, aí agora você vai andar certinho com o banco e tudo mais, abençoando o banco, claro, o poder de Deus e toda a glória para Deus. E você não vai ter mais dono de casa, nem de aluguel, nem nada. Aí aquele 800 que não paga aqui com tudo, ou então 1.000 e tanto que ele paga lá de aluguel, não sei, dependendo da casa, ele vai pagar num apartamento ou numa casa dessa pequena de Minha Casa Minha Vida. Então, ele agora se livrou bastante, né? Ele não saiu do aluguel porque foi pagar o banco agora a casa, mas também a casa é dela e dele, e ela pode dizer não. Ela pode botar na internet mesmo, aí não tem negócio nenhum não, porque se é dela, se ela está pagando, ela pode botar, né? Tira um monte de foto lá do jardim, às vezes tem jardim também, tá bom, o gramado, não sei como for, que eu vejo aí as casinhas, tem mesmo. Aqueles apartamentozinhos não tem, porque já é mais pesadozinho, mas aquelas casinhas, Minha Casa Minha Vida, pelo menos aqui em Maceió tem até uns gramadozinhos, uns plantinhos, então ela tira as fotos ali na frente, nem tudo, e diz, eu pedi a Deus, glorifiquei a Deus, e Deus me deu, tá aqui a chave aqui, então ela pode fazer isso, porque é dela agora, mesmo que ela tá pagando o financiamento, mas é dela, porque ela comprou e tá pagando, e glórias a Deus, e tudo pra glória de Deus, tudo pra glória de Deus. Então, aí é prudência também, sabedoria, porque ele tá protegendo a família dele como um todo, né? Louvado seja Deus, né? Tanto se proteger lá para não ir para os vulcões, vamos supor. Ah, eu gosto de ir para a praia pescar. Então, meu irmão, você mesmo que seja nadador, aí você fica num lugar na praia onde fica mais próximo de você vir nadando pro raso, tá bom?
Ah não, eu só gosto de ir para 1 quilômetro, 10 quilômetros de profundidade, então se lasca, então aleluia a Deus, aleluia a Deus. É isso, tá bom, meu irmão? Eu gosto de ir para a Amazônia, ali para a floresta, ficar acampando ali, que tem pessoas que gostam. Se eu fosse bom de saúde, eu fazia, que isso é bom, eu acho bonito e é gostoso fazer isso, tá bom? Porque você está com contato mais natural de Deus, vendo os animais e tudo. Pega um peixe ali, aí faz um pirãozinho, como com farinha, tomate e tudo mais, então assa ele, então você já vê Deus ali na... Se você tiver de ver Deus na sua plenitude, você vê naquele lugar, então. Mas não precisa ir lá para dentro das matas, lá de 5, 6 horas de andando dentro das matas, não, tá bom, meu irmão? Você pode ficar ali no lugar que está vendo as casas ali por longe, mas está vendo. Ou então as estradas e tudo para você voltar gritando, ou correndo, ou se arrastando, enfim. É isso aí, tá bom, meu irmão? Agora, se a pessoa for lá para dentro e às vezes ele até perde o rumo, perde tudo, só porque a adrenalina é tão grande, aí quanto mais ele sobe no Monte Everest, mais ele quer subir. Então, eita, eu já subi até aqui, então vou subir mais. Eu vou subir mais. É assim também, é adrenalina, né? Aí, quando tá lá preso, lá bloqueado e tudo, como é que vai sair? Mais nunca. E às vezes não sai, que nem essa mulher, que nem tem pessoas que ficam presas na mata aí e é achado morto. Ou então até uma cobra grande daquela, eu tô no rio. Então, tá no rio, né? E para que miséria você vai ficar ali acampado dentro do rio, ou seja, como for, meu irmão, fica longe o máximo. Se for lugar de cobra grande, secretaria e tudo, então você tem que ficar longe o máximo. Na verdade, eu não ia para esses lugares que tem cobra grande, jacaré e tudo mais, eu mesmo não ia, então. Mas já que você faz, fica o máximo longe, né? Mas tem deles não, que fica ali em cima, quando a fé, as cobras pegam, como o jacaré tudo come, enfim, meu irmão. São coisas que deveriam ser evitadas, que a pessoa não deu lugar, pelo menos ao Espírito Santo de Deus, e que ultrapassar a vontade de Deus, e isso é inaceitável. Eu vi um pastor aí, estava no vídeo na internet, ele estava no rio, uma família dele tomando banho, aí ele subia, aí dizia, desafiando, né? Aí chegou um ponto dele ir para tão fundo que ele não subiu mais, assim, estava subindo e descendo, desafiando ali no vídeo, mostrando tudo, né? Ou seja, ele desafiou Deus, o Espírito Santo de Deus, e por mais que ele seja pastor, o que for, mas a gente não deve desafiar Deus, então ele morreu afogado. Segundo o vídeo lá, disse, olha, esse pastor, ele estava no raso, no fundo, e desafiando assim, eu tô aqui, eu tô morrendo. Daquelas brincadeiras diabólicas, que é diabólica, tá bom, meu irmão? A pessoa tá ali, aí se fingindo que tá morrendo, aí se levanta, se fica, então é diabólico, isso é algo diabólico, tá entendendo? Por mais que ele seja de Deus, mas naquele momento ele estava diabolicamente sendo usado pelo diabo. Aí foi, eu não sei se ficou enganchado num galho lá para baixo, ou então nas lamas, enfim, e não saiu mais e morreu afogado. Ou seja, eu não estou falando da alma, tá bom? Mas pelo menos a carne, Deus não quis salvar porque estava desafiando a Deus. É isso que eu quero dizer, né? Agora, se ele tivesse só ali fora com a família dele, cuidando dela, olha só, meu irmão, como é perigoso a praia. Eu não estava nem bebendo, se não me fale. Aí eu ainda era casado e eu ainda andava, né? Aí eu tenho um sobrinho que agora já cresceu, tá lá em São Paulo. Mas ele era pequeno, aí ele morou uns tempos com a minha mãe aqui, né? E eu já era casado. Isso era nos anos de 2000 por ali, que eu estava trabalhando no pé de zelador. Eu já estava parando com as bandidagens, então eu estava mais ou menos assim. Eu e ela, a gente se conheceu nas gandaias, né? Mas só que aquele tempo de gandaia nosso quase praticamente estava parando, então nós só curtia a rede dentro de casa. E agora a nossa saída era assim, era para ir para uma praia um tempo assim. Eu ia com ela, ficava um dia lá. Era mais ou menos esse jeito assim quando a gente estava de folga, né? Então foi eu, ela, a minha irmã e parece que 2 sobrinhos meus que já estão grandes, que estão em São Paulo, né? Então, eu não estava bebendo, a gente estava tomando só água de coco. Ou então eu estava bebendo e elas não estavam, elas estavam tomando água de coco. Só sei, meu irmão, que a gente descuidou ali. E cadê o Luan? Que é Luan o nome dele, que agora tá rapaz grande de São Paulo, tá já de maior e tudo, né? Cadê o Luan? Era pequenininho, cadê o Luan? Cadê o Luan? E todo mundo perplexo e agitado. Aí sabe onde ele estava?
A gente pensava que ele tinha morrido, mas ele estava com mais de 200 metros de distância da gente. Olha só, meu irmão, que coisa, hein? Então, aquele menino poderia ter morrido ali e a gente nem visto, né, meu irmão? Olha só. Aí ia ficar essa consciência pesada até hoje, né? Eu trabalhei com um rapaz nesse prédio lá, onde eu disse a você que eu passei 7 anos fechado de zelador, e ele era porteiro. E ele disse que só tinha um filho. Aí ele andando com ele lá na praia, não sei como, aí o carro bateu na bicicleta. Eu sei que não sei como foi, o menino morreu, né? Aí, quer dizer, ele ficou sem filho, agora que ele não tinha mais filho, né? A mulher deixou ele de tanto remorso e tantas coisas ali. Aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. E agora ele ficou com aquele sentimento de desgraça, de perca e de tudo mais. Digamos que ele poderia ter evitado ou protegido mais e não protegeu e ficou com essa carga pesada que não sai mais nunca, tá bom? É que nem eu, né? Eu roubei, eu era assaltante também, ladrão, tá bom, meu irmão? Aí eu roubei um irmão vindo da igreja de noite, dia de culto é domingo, né? Aí 9h da noite para 10 horas eles vêm todo dia, né? Aí vinham os irmãos da igreja e eu mais outro comparsa. Aí o menino lá, o rapaz se ajoelhou, a gente deixou os irmãos passar, né? Porque eram os irmãos. E ele se ajoelhou, não roube não, eu sou da igreja se ajoelhando. E eu pedindo clemência ao meu comparsa para deixar ele ir para lá. E olha só, meu irmão, eu ainda pedindo, o comparsa não, meu irmão, tem essa não, blá blá blá. E quer dizer, roubou o rapaz, tendo o rapaz e tudo, e o rapaz vindo da igreja. Olha só, meu irmão, que coisa satânica, né? Aí, resumindo, a gente roubou, né? Eu não queria, mas ele se agradou do tendo o rapaz lá, do irmão que vem da igreja, e ele pedindo clemência ajoelhado. E eu, sem querer, porque era homem de Deus, e mesmo sendo bandido, eu não queria, porque a paga é mais do que roubar qualquer pessoa. Não, Deus nem aceita roubar. E roubando o nome de Deus, pior ainda, pronto, pior ainda. Então, resumindo, roubamos, né? Aí a gente foi-se embora, curtiu o roubo e tudo mais, né? Nessas alturas a gente foi beber, usar drogas, que eu nem me lembro mais. Eu só me lembro que aquilo ficou gravado, que a gente roubou ali, né? Mas a verdade é que mesmo parando de roubo e de tudo, eu caí numa cadeira de roda e esse comparsa meu levou facãozada, levou tiro e tá todo latanhado, você não vê mais nem as faces dele mais, só vê cicatriz diabólica nele. Então é isso, tá bom, meu? Quer dizer, eu e ele deve ter um projeto grande de Deus, mas nós pagamos seriamente com a nossa vida por causa desses atos satânicos. É isso aí, né? E a palavra de Deus vai nos dizer aqui. Bom, eu estou aqui no livro de Coríntios, e no livro de Coríntios, capítulo 1, no livro 1 Coríntios, capítulo 6, vai nos dizer: ou não sabe que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por bom preço, glorificai para Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bom, isso aqui também entra no mesmo contexto da prudência, tá bom, meu irmão? Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu sei que aquele monte, aquele balão, eu sei o que for, ou então andar de pinando a moto, ou de imprudência, ou então ir por dentro do rio, dentro do mar, e ficar desafiando ali as ondas positivas e negativas que tem nesse mundo de poderes dos Deus e também do mal. Eu sou corpo e templo e morada do Espírito Santo, não posso fazer isso, então eu tenho que evitar ao máximo. Então, aquele jovem que é pastor que ficou desafiando e morreu lá afogado. Se ele tivesse ficado com a esposa dele, a família, parece que estava ali, parece tudo ali, filmando também, né? E depois ficava tudo gritando quando ele não apareceu mais. Então, ele tinha comido um peixe ali, ou a comida que eles tinham levado ali, um frango ou uma verdura, enfim, tudo ali, depois iam todos para casa e nada tinha acontecido. É isso que eu quero dizer, né? E não ter esse negócio que dizer, ah, mas já era hora dele, ali tem que acontecer, e papapá, não tinha nada disso não. Ali foi, infelizmente, uma imprudência humana que levou o ser humano a praticar aquele ato, aquela inaceitável circunstância desafiadora. No livro de Romanos, capítulo 6,
Verso 23, se não me falha, diz: o salário do pecado é a morte, né? Aí aqui no livro de Gálatas, onde estamos, no verso capítulo 6 também vai dizer, né? Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erre, não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Pronto. Então, eu disse a vocês que eu praticava todos os tipos de crime, né? Embora quando acontecesse esse acidente na cadeira de roda, eu já estava parado de droga e tudo, mas só que aquela mazela diabólica, ela não sai. Que nem se eu estou falando a você que eu roubei o irmão aqui, e eu sou crente hoje, então quer dizer... e como é que apagou isso da minha mente? Não apaga, então aquela mazela não se apaga mais nunca, tá bom mesmo? Que é para quando chegar no dia do julgamento, tá tudo na nossa mente também, tá? É assim, tá bom? As coisas boas, a gente fez um ato bom, que uma pessoa glorificou a Deus e pronto, aquilo não sai da nossa mente, né? A gente fez um ato bom com um doente, ou então achou uma carteira de uma pessoa que não já achei com dinheiro e tudo mais, ou um celular que não já achei, e eu peguei o meu celular e falei com a família do dono lá, e ele veio aqui de cá. Eu achei para esse dia de sábado, mas como eu estava evangelizando, aí não deu para fazer nada. Quando foi num dia de domingo que eu estava descansado, eu falei com alguém da família dele lá no WhatsApp, através do meu celular. Parece que eu tirei o chip dele, aí abri o WhatsApp dele no meu celular, parece que foi algo assim. Ou eu encontrei um número lá, eu falei com o parente dele, parece que era teu, não sei. Ele disse que eu tinha achado aquele celular e na segunda-feira, parece, ele veio aqui e pegou o celular dele e disse que ia me dar uma ajudazinha, mas não deu, mas não tem problema nenhum. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se eu tivesse que ficar com aquele celular, mesmo que eu tivesse roubado, se tivesse achado, eu ia pagar por aquele ato diabólico, né? E como eu fiz esse ato bom, também nunca apagou da minha mente que eu fiz, né? Você ajudar uma pessoa doente, também nunca vai apagar da sua mente, né? E você cometer um crime pesado, até de ferir alguém, também nunca vai sair da sua mente, é isso, tá bom? Vai ficar gravado, é Deus que grava, a nossa mente que grava e fica assim para sempre, né? Para a gente se lembrar que fez aquilo, né? E para que também a gente se lembre que carece da misericórdia de Deus, né? Então, aí a última mensagem aqui para fechar, eu estava falando sobre Jesus, que é o caminho, né? É porque fechou tudo aqui e também a internet não vai abrir, que está tudo desligado, papocou tudo aí. Então não vai me ajudar nesse quesito. Bom, como papocou tudo, o celular está sem internet, então não vai abrir. Mas a verdade é que Jesus vai dizer, eu não sei se no livro de João, capítulo 6, parece que capítulo 11 é Jesus dizendo que é a ressurreição e a vida e tudo mais, né? Mas eu queria falar naquele que ele está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, mas como eu perdi aqui na minha mente, então provavelmente eu não iria achar, porque eu estou sem o equipamento de buscar mais fácil, que é o celular, né? João capítulo 6. E vai ser meio difícil assim de encontrar na mente, manual, mental, tá entendendo? Bom, aqui tem uma parte falando de João 6, mais ou menos assim. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vivo que descer do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Bom,
não era essa, mas é mais ou menos a que eu estava querendo dizer. Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e que, digamos que, como a gente estamos falando nessa morte que estivemos agora, dessa mulher na Indonésia, lá dentro do vulcão, olha só, meu irmão, olha só, para ver se não bate. Eu não sei se isso aí é só uma montagem, às vezes eu acho que é só uma montagem, tá bom? Olha só como bate. Eu acho que é Apocalipse 20, eu vou tirar ele da frente aqui. Talvez eu corte esse pedacinho aqui para colocar nas redes sociais mais pequena. Então, olha só como bate. Eu não sei se isso aí é montagem só para me infectar ainda mais, ou então para romper o meu sentimento e eu ficar com sentimento de clemência e tudo mais, ou se isso dessa mulher no vulcão que ficou agonizando até morrer ali foi verdade, e se aquele baloeiro que caíram ali morreram tudo foi verdade, ou então se é só ilusão da internet ou da minha mente. Às vezes eu acho que é só ilusão para romper o meu sentimento e eu ficar com sentimento de solidariedade, de comoção e tudo mais. É mais ou menos assim, mas pode ser que seja real mesmo, real e vida humana. Aí nós iremos para Apocalipse capítulo 20, né? Louvado seja Deus. Pronto. O 18 também fala nisso. Em juízo e coisas pesadas. Mas o que eu quero falar é isso aqui. Do juízo final, que está o nome grande. Juízo final, Apocalipse 20. E vai dizer assim, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos, que nele estava, do Titanic e tudo mais, que mar afogado, né? E o mar, claro, mas tá, é rio, é tudo, tá bom? Onde morreram, aí vai dar aqueles mortos ali, né? Os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Porque tem um monte de contexto aí, por exemplo assim, tem um morto normal do inferno lá, esse talvez seja os derrotados que nem Adolf Hitler e por aí vai, Osama Bin Laden e todo esse tipo de tralha aí, deve ser. Agora só que nós não praticamos o que eles fizeram, então nós iremos ficar em outro lugar, enfim, é mais ou menos assim, né? E o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, olha só mesmo, interessante, né? E a morte e o inferno, então, que coisa interessante, né? O inferno é onde estão as pessoas presas lá, segundo as obras satânicas que elas praticaram, né? Aí a morte é essa que nos mata e nos tira da pregação da palavra de Deus, né? Agora só que a morte e o inferno foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Enfim, aí vai ser atormentado para todo sempre, como está aqui. Os diabos mais em cima, né? Que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É isso que eu quero dizer assim, pegar essa ênfase aqui, vamos supor. Olha só, minha irmã, interessante, né? Eu não estou dizendo que ela foi morta eternamente não, tá bom, meu irmão? Eu só quero dizer o seguinte, tá bom? Aquela mulher, ela estava lá na Indonésia, dentro de um vulcão, né? Vulcão é o quê? É fogo, lava de fogo e enxofre, tá bom? É isso aí, é a mesma coisa que está falando aqui, né? Agora, ela estava ali sozinha naquele lugar, embora que não tivesse lavas e enxofre pegando fogo ali, mas o vídeo eu já vi dizendo que ainda exala cheiro de enxofre, aquele cheiro estranho, e por isso que as pessoas não conseguem chegar lá devido a isso, né? Então, olha só, meu irmão, essa situação
humanamente falando. Aleluia, glória a Deus. Humanamente falando, essa situação dessa brasileira lá na Indonésia, no vulcão, onde queima, onde a labareda de fogo e enxofre, bate com as escrituras sagradas, tá vendo? Ou seja, ela foi morrer num lugar que bate com as escrituras sagradas e que ela ficou morrendo lá aos poucos, né? Olha só, meu irmão, e bate com as escrituras sagradas. Ela agonizou e morreu ali. Ninguém sabe o que essa mulher fazia em vida quando estava aqui conosco na sociedade. Poderia ser uma lesbiana, poderia ser uma drogada, poderia ser uma mulher de alta pesada. Ninguém sabe, só Deus sabe dos caminhos dela quando estava aqui na terra. Ou então não fazia nada disso, mas fazia orgia de casais, de trisais, de noitada e de tudo mais. Enfim, ninguém sabe o que essa mulher fazia. A verdade é que a Bíblia fala que há um lago que é de fogo e enxofre, onde a besta faz profeta, o diabo vai ser jogado lá, a morte, o inferno e os perdidos tudo lá, e vão ficar sendo atormentados. Os feiticeiros aí, o feiticeiro agora que está tirando da minha cara, mas vai ser jogado lá também, vai ser jogado lá também, vai ser jogado lá. Então, ainda está tirando da minha cara, mas vai chegar um ponto de ser jogado lá, né? Então, e essa mulher foi morrer num vulcão, que é como se fosse um caldeirão, uma bacia que nem daquela de antigamente, de alumínio. Antigamente era assim, aquela bacia grande, e ali é como se tivesse fogo ali dentro, enxofre, e mesmo que aquele fogo tivesse apagado, mas ela estava ali no meio, agonizando até a morte. Mas claro, ela estava naquele ambiente. Aí a gente vamos para a clareza espiritual. Ela não morreu, não foi num fogo e enxofre, ela labareda de fogo ali do vulcão, né? Ela morreu pelo cansaço, pela a demora no atendimento, e também porque a humanidade ele só sabe fazer guerra ao invés de salvar, né? E poderia ter tirado ela de lá, né? Mas talvez Deus já queria, louvado seja Deus, Deus já queria tirar ela da terra e salvar a alma dela. Então foi necessário ela entrar naquela profunda reflexão num lago que há com fogo e enxofre, que ali simbolizava o vulcão, e os feiticeiros agora vão ficar tudo doidos, porque tá batendo cabeça sagada. Grita aí, então, porque bate com a palavra de Deus. Mas só que estava só o cheiro de enxofre, mas ela não estava pegando fogo, ela não morreu queimada de fogo, né? Ela morreu pela exaustão de máquina, ela morreu pela exaustão de feitiçaria, por tudo isso aí, por tudo de máquina, de papoco de moto, de papoco de carro de fruta e de todo o maquinamento. Ela morreu de tudo isso aí, né? Agora só que nenhuma moto dessa que salvou a mulher, né? Nenhum grito desse, nenhuma bomba dessa, nenhum avião desse, não, aí para salvar, aí não tem, não, para salvar não tem não, então ela morreu de uma extrema exaustão, de frio, de fome e de sede e tudo mais, né? Então, mas então quer dizer que Deus, mesmo ela estando no lago de fogo e enxofre, claro que estava apagado o fogo, mas ela só estava cheia de feiticeiro aí, ó, gritando e tapeando que estava salvando ela, sem estar salvando coisa nenhuma, tá bom, meu irmão? É que nem aqui, ó. Tá, começaram a gritar porque eu falei tudo dentro da Bíblia e estava até com a Bíblia, aí os feiticeiros começaram tudo a gritar, então tudo gritando, né? Dando uma que estão me ajudando, que estão me colocando diante de Deus, que estão me enchendo para eu pregar e tudo mais, sendo que estão me matando meu sonho, matando o projeto, matando o casamento mesmo, matando tudo, tá entendendo, meu irmão? É isso aí, o mundo é isso aí, tá entendendo? Eles tapiam aí que estão ajudando, que estão fazendo a melhor bondade, que está cuidando de ti, que Deus botou eles ali para cuidar de ti, sendo que eles estão te matando o teu sonho, te bloqueando, te massacrando, te enchendo de PCC, de pancadão, de jogo de futebol e de tudo que não é da tua natureza, tá entendendo, meu irmão? Agora só que eles, quando estão tendo futebol dele aí, pronto, agora eu vou abrir as máquinas, vou abrir tudo, né? Aí ele enche de policiais, de cavalaria e de tudo, né? Parece até bom pela nossa segurança, né? Então, mas se não tivesse o jogo e a bagunçaria, a gente não ia precisar de segurança, de cavalaria, nem de nada. É isso que eu estou dizendo, tá entendendo, meu irmão? Ou seja,
Parece que ele está cuidando de nós. Então, e por que nos outros tempos da semana não tem as cavalarias, não tem tudo aí? Não tem porque não está cuidando de nós, tá bom, meu irmão? Ele só está cuidando do estado aí de futebol e das bagunçarias que eles mesmos causam, as guerras que eles mesmos causam, as bombas que eles mesmos soltam, as feitiçarias que eles mesmos soltam. Você está cuidando só das coisas dele. Deus, não é da tua vida não, é da tua vida não, tá bom, meu irmão? Aquelas cavalarias, aqueles futebol, aquelas bagunçarias que fica aí, aquele bombardeio que solta bomba, solta tudo, os feiticeiros que ficam gritando aí de dia à noite sem parar. Ele não está cuidando da tua vida não, tá bom, meu irmão? Não está cuidando de coisa nenhuma, porque ele já está perdido. Como é que ele vai cuidar se ele não exala mais amor, se ele não exala mais clemência, nem pedido de socorro e misericórdia? O que ele está é só te bloqueando, te destruindo, te humilhando por vezes e te fazendo até de idiota diante da sociedade, tá bom? Aí ele vai pegar o quê? Ele vai pegar, claro que bateu, tá bom, meu irmão? Porque a gente falou que a mulher morreu lá num vulcão, que é como se fosse uma bacia, um lago de fogo e enxofre. Embora não estava pegando fogo ali, mas ainda estava cheio de enxofre, né? Mas bateu com a Bíblia Sagrada aqui de Apocalipse 20, onde vai estar o lago de fogo e enxofre, fervendo, babulando enxofre, e o diabo e os perdidos, tudo lá. Eu faço profeta e as bestas. O que eu quero dizer, meu irmão, é que a humanidade, ela está totalmente preparada para pegar um erro teu e uma falha e dizer que tu é um estrupador, isso, aquilo, outro, do que ela chegar e te apoiar para tu crescer no canal, na rua ou em qualquer lugar, tá bom? Ela está preparada para te quebrar os ossos todinho e te tirar todas as possibilidades de tu comprar um carro, uma moto, uma casa, ter uma mulher, uma família estruturada na presença de Deus. Ela está preparada para te destruir todinho assim, do que para te ajudar nessa conquista, tá bom? Ela está mais preparada, a sociedade aí, essas que estão gritando aqui, de repente estão tudo gritando, porque eu falei dentro da Bíblia, tá bom? O caso da mulher aí, né? Aí começaram tudo a gritar, né? Então, e vocês sabem que é o inferno que está fazendo isso, né? Não é menino, não é criança, não é mulher nem nada, a gente sabe que é o inferno, é a luta espiritual que a gente está, que já está até estampada na nossa cara, já está até estampada aí na nossa cara, tá bom, meu irmão? Porque quem tem os filhos na presença do Senhor não vai ficar gritando, não vai ficar batendo bola no teu portão, bufo, 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 claro que não. Então você já sabe que é o diabo que está fazendo tudo aquilo ali, né? Quem tem filho não vai ficar chamando pela besta, chamando palavrões e tudo a pesada, não. A gente já sabe que é o diabo que está fazendo tudo aquilo ali, como em São Paulo, tá bom, meu irmão? Ali na Zona Leste eu morava num terreiro tão pesado, ali numa região tão pesada, que às vezes vinha menino e menina desse tamanho na bicicleta, aí o menino começava a chamar pela besta, pelo diabo, por tudo que não presta, e meu coração ficava quase que papocando com aquilo que eu não gosto, tá entendendo? Então, é o próprio diabo, tá bom? Pode ser até uma criança ali, mas quem está dentro dele é o dragão, esse mesmo dragão que está gritando aqui, se embolando dos pés pretos, é o mesmo, tá bom? E o pior que ele está dizendo aqui que está cuidando de mim, está cuidando de mim aqui, está cuidando de mim, está cuidando da minha vida humana, está cuidando da minha estruturação espiritual para a gente tirar eu e tirar ele dali da feitiçaria. Não está cuidando nada, tá bom, meu irmão? Ele está cuidando para tu não ter nada, não ter um carro, não ter uma moto. Agora as dores aqui, ó, o que ele está cuidando é isso aí, ó. Jogando dores em cima de tu, ó. Aí, tá bom? Pronto. É isso aí que ele tá, é o que eu estou dizendo, a verdade é essa, tá bom? Pronto, é essa a verdade, tá bom? Olha, ele está dizendo que está cuidando de tudo, né? Então, eu comecei a falar a verdade e já está cheio de dor aqui, cheio de dor, né? Deixa passar tudo aí, senhor, deixa passar para o povo ver. Eu quero abrir esse mundo para o povo ver que eu sei que está me usando aqui e que é o diabo que está causando tudo isso. Eu quero que o senhor deixe passar tudo aí, passar no mundo inteiro, senhor, passar no mundo inteiro. Eu quero que passe no mundo inteiro, hein, senhor. Eu não quero que o senhor não apague nada aí, senhor. Que o que eu estou falando aqui é bíblico, hein, senhor? O que eu estou falando aqui é bíblico. O mundo aí, tá bom, meu irmão? Não tá querendo saber da tua melhoria e boa forma. Ah, meus vizinhos é tudo gente boa, tudo não, né? Gente boa pode ser assim na aparência, tá bom, meu irmão? Mas na essência divina e cristã não tem coisa alguma, tá bom, meu irmão? Como é que tu é cristão de Deus, né?
Aí o teu vizinho é gente boa, né? Mas ele tá lá com cabaré, né? Bota, vai, desce PCC, desce pancadão, papapá. Ah, opa, vizinho, opa, quer comer uma carne, quer tomar uma guaraná, mas só que tu é cristão e tá tudo rolando isso. Então ele não é coisa boa de coisa nenhuma, tá bom, meu irmão? É só uma camuflagem, é só uma máscara ali por trás de tudo aquilo ali, aleluia a Deus. Então, Senhor, deixa eu mostrar a verdade de Deus aqui, dentro da tua verdade aí, mostrar os feiticeiros, mostrar tudo que ele está fazendo na terra, porque é tudo para contemplar a tua glória, tá bom, Senhor? Quando os seres humanos vê tudo isso aí, ele vai ver que está batendo com a tua palavra. Então, deixa acontecer naturalmente, deixa acontecer naturalmente, aleluia a Deus. Bom, e na verdade, tá bom, meu irmão? Eles estão tudo gritando e causando isso aqui, mas ele também tem poder que quando for botar esse vídeo aqui nas máquinas aí do YouTube, de tudo aí ele também tem o poder de passar tudo aqui gritando, mas na hora que eu vou botar o vídeo aí, vocês não escutam nada, como se eu estivesse aqui doido, falando, eita, o irmão endoidou, agora o irmão, leva o irmão pro capa, pronto. Ele também tem esse poder, tá bom, meu irmão? Essas dores que tá aqui, não é eu tá falando pra você que eu tô com dor aqui não, porque eu não sou nenhum otário pra se fingir que eu tô com dor não. Se eu tô fazendo isso é porque eu tô com dor, então e não é dores humanas, de dores natural que você sabe que tá não, mas são dores, glória a Deus, são dores causadas, tá bom, meu irmão? Por quê? Porque eu peguei o caso dessa mulher da Indonésia. Aí a Indonésia não se moveu praticamente nada para salvar aquela mulher. E ela morreu naquele ambiente ali que nem um caldeirão, que nem uma bacia, de vulcão, de lago de fogo e enxofre. Aí você vai para a Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 20, e está falando de lago de fogo e enxofre, e do diabo e tudo mais que está ali. E aquela mulher foi morta ali, e o mundo não se comoveu para tirar ela de lá. Aleluia a Deus! Então o mundo não quer te salvar, tá bom, meu irmão? O mundo, aleluia a Deus. Se eu fosse um bichão da ONU, eu disse ao meu pai, se eu fosse um bichão da ONU, eu ia fazer uma reunião, urgência. Não, chama o mundo todo aí, vamos pegar helicóptero, vamos pegar o que foi, tirar aquela mulher de lá, porque isso é coisa boa, isso é coisa de Deus, e Deus quer usar ela como grande instrumento de salvação, e também vai nos ajudar também, quando nós ajudar ela para salvar de lá, aleluia a Deus. Mas o mundo não quer saber disso não, o mundo quer saber, se eles pudessem jogar uma bomba, um torpedo nela lá, tá bom? Aí eles jogavam, tá bom, meu irmão? Ele pegava as armas do bolsonarismo, tudo essas armas aí que eles andam aí, tudo armado até os dentes. Então, é mais fácil ele fuzilar ela todinha lá do que querer tirar ela de lá de dentro daquela morte. Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Bom, e eu vou pegar contra o bolsonarismo, os filhos da serpente do diabo, dentro da palavra de Deus, mostrando que as armas dele de armamento aí é do diabo e não tem nenhuma veracidade de Deus, tá bom? A arma de Deus é essa aqui, ó. A arma de Deus é essa aqui. Ô irmão, dá um tiro na minha cabeça, eu dou sim, ó, aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu unigênito. Aleluia a Deus! Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí aqui já vi no Salmo 23, tá bom? E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, aqui a minha arma, o tiro na tua cara que eu vou dar é essa aqui. A arma do Bolsonaro é essa aqui, tá bom, meu irmão? Então a arma do Bolsonaro aqui, se fosse de Deus, era essa aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou João 11, capítulo 11, tiro 11, então, tiro 11, João 11, capítulo 11, tiro 11, capítulo 11, tá bom? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive que em mim nunca morrerá, mas aquele que já morreu, crendo em mim, nunca morrerá. Crês tu também nisso? Então, aqui o armamento do Bolsonaro é esse aqui, eu tô falando assim para tirar onda mesmo, que é para destruir ele com tudo, tá bom? Então, aí eu vou pegar outra bazuca do Bolsonaro lá, aí vamos para onde? Nós vamos para onde aqui agora? Vamos para onde? Salmo 91, com a bazuca do Bolsonaro e dos milicianos dele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o irmão pedindo para eu dar um armamento nele, um tiro de arma, mas a minha arma é essa aqui, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente desconterá. Direi ao Senhor, Deus meu, minha fortaleza, meu refúgio, minha alma, meu tudo. Então, a arma do bolsonarismo, então, se era essa arma que ele estava usando, que eu estou usando aqui, era de Deus. Agora, se a arma que ele estava usando era armamento mesmo para derramar sangue, então, ele é do diabo, igualmente a esses motoqueiros e todos eles que vai passar no vídeo aí gritando aí, tá bom? Tá, eu vou fazer outra pregação contra o bolsonarismo,
a mão do diabo aqui na terra. Por isso que Deus tirou da igreja, atendendo o meu pedido e de alguns dos irmãos que nessa Baraí. Eu digo ao Senhor, eu não sou nenhum idiota de ver o bolsonarismo cheio de armas dentro das igrejas e eu que nem otário carregando a Bíblia aqui sofrendo. Então, ou o Senhor derruba eles, os profetas aí do mundo, das igrejas tudo no Brasil, e deixa tudo envergonhado dentro das máquinas aí, deixa tudo aberto aí para todo mundo ver que ele não era do Senhor, ou então eu vou para onde tá os gays, o cabaré, e eu vou até lá, bajular a bota do mito, o capitão Bolsonaro, porque tá valendo mais. Não, bom, mas como eu vinha da igreja, pronto, eu vinha da igreja na pandemia em São Paulo, né? Aí ninguém podia sair de casa porque os governos não deixavam e as polícias por causa das pandemias, né? Aí eu venho da igreja, eu ia também olhando tudo, tá bom, meu irmão? Que Deus abriu a minha visão, eu tô vendo tudo aí, tá bom? Eu tô vendo tudo, então. Aí quando dá fé, eu só ia 2, 3 irmãos, 5 na igreja, e os bancos tudo vazio lá. E quando dá fé, eu olhei para trás, vi os pessoal tudo com a camisa do Neymar, cara preta e tudo de futebol da CBF. E bota, que nem é um funk que tem aí de botar, de transar. Mas eles só trocaram a letra e dizia com o Bolsonaro, né? Vota, Bolsonaro, vota. Aí foi quando eu quase que jogava a Bíblia no chão, hein, meu irmão? Que a dor foi tão grande que eu tava com ela, cara, que eu ia pra essa, não é outra, né? Que essa eu já comprei aqui em Maceió, né? Então, eu quase que jogava a Bíblia no chão, porque quando eu olhei para trás, olha, meu irmão, eu dei a pé debaixo do sol quente, andando de sol quente, numa cadeira de roda, e eu olhei para trás, eles tudo de máquina, de moto, de carro e tudo, e gritando, bota, eu quase que jogava a Bíblia no chão, porque eu vi que Deus não tinha valor nenhum não naquele momento, hein, meu irmão. Aí foi quando eu tentei derrubar a rua lá para não ver ele, que eles vinham pesadamente mesmo, quase que pisando de pé. Aí eu derrubei a rua lá, vim cortando pela rua e quase chorando, praticamente chorando, digo ao Senhor, se o Senhor não derrubar esse Bolsonaro e me faça profeta de dentro das igrejas, eu prefiro ser gay, eu prefiro ser PCC e até lambibota do Bolsonaro, do capitão e mito, e ficar nas internet, mito, capitão. Mas eu não te sigo, porque para te servir não presta mais para nada aqui na terra. Aí eu não votei, eu votei nulo para todos eles, e o bezerro de idolatria de Nabucodonosor caiu, a estátua Bolsonaro das igrejas, tá bom? Então, aleluia, graças a Deus, né? Aí eu digo a voz outra aí. Vocês poderiam dizer assim, não, mas você fez isso porque você votou no Lula. Não, eu votei nulo, eu já vim para Maceió, eu votei nulo aqui, não voto em ninguém, nem deputado, nem nada, é nulo, é só nulo, tá bom? 000, ou então número existente aí de lá, nulo, ponto. Ah, mas o nulo vai para o governo, não quer saber. Eu votei nulo com a intenção de ser nulo e nulo. Se ele rouba lá, vai para o governo, não quero nem saber, tá bom? A intenção minha é nulo. Número tal, para nulo, não apareceu o cara de ninguém, então para mim o voto foi nulo. Agora se ele rouba para lá, para B, para P, eu não tô nem aí. Aí eu faço que não vou confiar aqui na doida minha, eu não tô nem aí, então eu não tô nem aí, não tô nem aí. Tá bom? Senão você vai dizer que eu votei no Lula, eu puxei saco pro Lula, pro vermelho, pro MST, né? Não, mas eu tô arrombado aqui, arrombado nos aluguéis e tudo, então como é que eu vou puxar saco para Lula e para Bolsonaro se eu tô todo com cadeira de R$100 da OLX aqui, toda velha, o bagaço esbagaçado? Então, como é que eu vou puxar saco para ele? Tá bom, meu irmão? Nem é para Lula, nem para Bolsonaro, né? Agora é para Jesus, né? A gente tava pegando aqui Lula, Bolsonaro ou Jesus? A gente pegou Jesus, esse tempo todo foi Jesus, essa hora e tanto é Jesus, então é Jesus, agora é para Jesus. Aí fecha a Bíblia aqui, ó, aí fecha a Bíblia aqui, então a pregação é Jesus, a glória é para Jesus, a honraria é para Jesus, e essas meninas seguem louvando para Jesus, e todo mundo somente para Jesus e não para o homem, tá bom mesmo? Deus abençoe a tua vida, Deus esteja na tua vida, e eu espero, eu vou deixar até gravado aqui, tá bom? Que eles estão cortando a minha energia por perversidade, assim, até sem eu ter recibo, né?
E tá tudo sem energia aqui. Eu espero que eles não ligam dos povos tudinho aí e deixem a minha sem energia para dizer que foi eu, bonitão, que fiz isso aqui, né? Eu espero, né? E tem mais essa, tá bom, meu irmão? Eles deu, eu tava escutando a câmera aí antes de eu vir pra cá, né? Aí desse papoco todo, chega e iluminou aqui em casa, né? Aí vamos supor, aí de repente ele liga as máquinas dos vizinhos, tudinho aí, eu fico na escuridão, que nem já fizeram várias vezes. Aí eu vou no PROCON, eu vou na OAB, eu vou em todo lugar para tentar denunciar e ninguém... Aí eu vou no Reclama Aqui, até no Reclama Aqui, eu boto a reclamação lá, recibo e tudo mostrando que eu não devo nada. Então, nem o Reclama Aqui tá botando a minha reclamação. Então, para você ver o que é que eu estou enfrentando aqui nessa terra, né? O que é que eu estou enfrentando. E eu espero que esse papoca aí, já que está sem internet, sem nada aqui, e sem energia, sem nada, então eu espero que quando ele ligar, ele não ligue só as dos vizinhos e me deixe aqui no escuro, que nem estão acostumados a fazer. Já fizeram isso umas 2, 3 vezes, coisa que em São Paulo já fizeram, mas não era que nem aqui, não era que nem aqui, né? Eu espero, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, amém. Graças a Deus nessa altura.